Olá pessoal, meu nome é Cairo e hoje nessa videoaula eu vou falar para vocês da teoria dos grafos. O que é um grafo? É um conjunto de pontos chamados vértices conectado por um conjunto de linhas chamadas arestas. É uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objeto. Exemplos de objetos: pessoas, cidades, empresas, países, páginas web, filmes, etc. Exemplos de relacionamentos: amizade, conectividade, produção, língua falada, etc. Resumindo, objetos são vértices do grafo, relacionamentos são arestas do grafo. Pegando um exemplo aqui de transporte aéreo, meus objetos são as cidades. No caso aqui, Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro. E o meu relacionamento é o voo comercial entre duas cidades. Exemplificado aqui na imagem, o voo entre São Paulo e Manaus. Matematicamente falando, o meu grafo ele é expresso por uma fórmula, né? O G é igual a V, vírgula E, onde o G é o grafo, o V é o conjunto de vértices de G e E é o conjunto de arestas de G. Agora mais alguns conceitos aqui de grafo. Ó. Eu tenho até um grafo aqui no cantinho para a gente usar, para a gente entender os exemplos que eu vou dar aqui. O comprimento do caminho é o número de arestas do caminho. Caminho simples é quando todos os vértices do meu caminho são distintos. Exemplo, um caminho simples, né? Aqui seria composto por 1, 6, 7 e 5. Trajeto é uma sequência feita por arestas distintas. Eu tenho um exemplo ali que começa em 4, passa por 7, 2, 3, 4 de novo e 5. Vocês estão vendo que eu tenho vértices iguais, o 4 duas vezes. Só que as minhas arestas são diferentes nesse caso. E tem um ciclo. É quando você tem um trajeto que inicia e termina em o mesmo vértice. Nesse caso aqui começou em 6, passou por 7, 2 e 1 e terminou em 6 de novo. Então isso é um ciclo. Agora, gente, falando um pouquinho da história da teoria dos grafos, né? Como que surgiu isso? A teoria dos grafos, né, teve sua origem com o problema das pontes de Königsberg em 1785. A cidade de Königsberg é banhada pelo rio Plegel, que ao atravessar a cidade se ramifica, formando uma ilha que está ligada à parte restante da cidade por 7 pontes. Dizia-se que os habitantes da cidade, nos dias de descanso e sol, tentavam efetuar um percurso que os obrigasse a passar por todas as pontes, mas apenas uma vez em cada uma. Como as suas tentativas foram sempre falhas, muitos deles acreditavam que não era possível encontrar tal percurso. Leonhard Euler, através de sua teoria, mostrou que era impossível entrar e sair da cidade atravessando cada ponte uma única vez. Então aí, pessoal, essa historinha aí que começou a teoria dos grafos. Agora, gente, existem na literatura e também quando vocês estiverem pesquisando na internet aí, alguns problemas clássicos sobre grafos, né? Que sempre tentam exemplificar a teoria dos grafos. O primeiro problema é o problema da casinha, né? Que é desenhar uma casinha ligando todos os vértices sem tirar o lápis do papel. Esse é um dos problemas. E também tem o problema do gás, luz e telefone, que é o que? Ligar todas essas vias que eu tenho, né, sem que elas se cruzem. E tem o problema também do caixeiro viajante, que é o caixeiro sair da cidade dele, passar por todas as cidades, uma única vez até voltar para a cidade dele de origem. E tem um casamento topologicamente impedido, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Existia, né, um califa persa que ele não queria que suas filhas se casassem. Então o que ele fazia? Toda vez que um pretendente aparecia, ele dava um grafo para esse pretendente para ver se ele conseguia resolver. Só que tinha um porém. As linhas não poderiam se cruzar. Se cruzassem, não poderia casar com a filha do califa. Então aqui a gente tem o exemplo desse grafo. De um lado eu tinha o número 1, 2 e 3, do outro era o inverso, né? Começava com 3, 2 e 1, que era meus vértices, né? Aqui, embora aqui tenha a linha 3 que atravessa o meio aqui da imagem e liga a 1, isso aqui não era possível. Não poderia, em momento algum,
a linha atravessar o meio dessa imagem azul que vocês estão vendo, dessa figura. Caso o califa voltasse atrás e permitisse que essas filhas se casassem, né, o que ele fazia? Ele poderia simplesmente inverter a ordem dos vértices, né, ficando os dois lados igual, começando com 1, 2 e 3. E aí o que os pretendentes poderiam fazer? Eles poderiam traçar linhas que ligassem cada vértice, né, como vocês estão vendo na figura, e essas linhas não iam se cruzar. Aí o casamento era permitido, só que ele não fez isso. O que ele fez? Né? Ele manteve a configuração anterior, né, e sempre que os pretendentes faziam esse teste, que eles faziam, né? Vamos supor, ele ligou um 1 ao outro 1 ali, e depois ligou o 3 ao outro 3. O que acontecia? As linhas se cruzavam, então o casamento era impedido. Agora, gente, falando um pouquinho da aplicação de grafos no nosso dia a dia, né? Os grafos, eles são usados nas redes de distribuição de energia. Por quê? Né? A teoria dos grafos é usada, nesse caso, caso uma parte da minha rede elétrica seja danificada, para que, em momento algum, tenha uma perca muito grande no fornecimento de energia. Por quê? Porque caiu um ponto ali da minha rede elétrica de energia, mas existem vários outros pontos, né? E esses outros pontos permitem vários outros caminhos. Então, eu não perco toda a minha rede energética de uma única vez. Né? Ou seja, eu não deixo de fornecer energia, talvez eu deixe de fornecer energia para algum ponto, mas eu não prejudico todo o meu fornecimento de energia. E às vezes, se aquele ponto foi prejudicado por uma parte da rede caiu, talvez tenha outra parte da minha rede que chegue àquele ponto por outro caminho. Ou seja, talvez uma parte foi perdida, mas ainda eu tenho a energia elétrica ali. Outro também, gente, é o recolhimento de lixo. Ou seja, o caminhão de lixo percorrer toda a minha cidade, né, passando cada vez em cada casa, em cada rua, sem estar repetindo, né? E tem um transporte também de mercadorias pelo menor caminho, que é a transportadora, né? Quando ela vai transportar, ela tem várias rodovias para ela passar, várias vias. Então, como passar nas vias mais curtas, né? Que vai me economizar o quê? Tempo e também combustível. E também tem o roteamento de pacotes de dados em rede de computadores, né? Que também usa essa teoria. Agora, falando de algoritmos de busca em grafos, eu tenho o algoritmo de busca em profundidade, o algoritmo de busca em largura e o algoritmo do caminho mínimo. Um exemplo de algoritmo de caminho mínimo é o algoritmo de Dijkstra, o algoritmo criado por Edgar Webb Dijkstra em 1956. Tem a função de encontrar o caminho de menor custo em um grafo, cujos caminhos possuem pesos não negativos. Agora, gente, eu vou dar um exemplo para vocês agora desse algoritmo aí. Inicialmente aqui, ó, eu tenho o meu nó inicial é o A. E eu quero do A chegar até o meu vértice F, meu ponto F. Inicialmente eu verifico, né? Os dois caminhos que eu tenho aqui, eu tenho o caminho de A a B e tenho o caminho de A a C. Verifiquei e vi que o caminho de A a C é o menor. Então eu seleciono ele. E meu nó corrente passa a ser o C. Agora, eu tenho três caminhos distintos que eu posso percorrer. Eu tenho o caminho de C a B, o caminho de C a D e o caminho de C a E. Mas verifiquei e vi que o caminho de C a B é o menor. Por quê? Porque ele é tamanho 1. Então, eu seleciono ele. Com isso, o meu nó corrente passa a ser o B. Agora, como eu só tenho um caminho, né, mais próximo agora de F, que é o B a D, eu seleciono ele. Meu nó corrente passou a ser o quê? Passou a ser o ponto D. Agora, de D, quais caminhos que eu tenho possíveis? Eu tenho de D a F e de D a E, e no caso, se eu quisesse voltar lá em C, de D a C, lógico, né? Mas eu verifiquei e vi que meu caminho de D a E é o menor. Então, eu seleciono ele. Meu nó corrente passa a ser o E. Aí, o único caminho que me sobra agora até F é E a F. Então, meu nó corrente passa a ser o F.
terminei meu grafo e cheguei do ponto A ao F. Somando-se as arestas utilizadas, se tem um menor caminho de comprimento 12. Aqui está um livro que eu utilizei, Estrutura de Dados, Algoritmos, Análise da Complexidade de Implementações em Java e C e C++. Alguns arquivos da web, slides e trabalhos acadêmicos que eu utilizei. Queria agradecer a vocês, queria que vocês deixassem, caso haja dúvidas, um comentário no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.